O Itaú Unibanco fechou acordo com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região para indenizar funcionários demitidos com um valor adicional de até 10 salários mínimos. Você lembra desse caso, do porquê esses funcionários foram demitidos? A gente vai contar para vocês agora no Plantão do Meteoro. Estamos chegando com mais um Plantão do Meteoro e você pode me seguir aqui no @lu.junior se você quiser. Eu vou trazer a Daiane Oliveira, que está no @DaianeJOliveira, para você seguir a Dai também. Ô Dai, esse foi um dos casos nos últimos tempos que me gerou mais revolta em relação a essas demissões. Mas vamos lá, todo o contexto para a galera, por gentileza. Então, Lúcio, é um caso escandaloso, é um caso estarrecedor, porque o Itaú, inclusive, que vende um banco diferente, um banco inclusivo, um banco que faz, né, que tem uma qualidade, aí vende toda uma ideia para as pessoas, e eu acho que sempre é bom a gente lembrar que banco é banco. E os funcionários que estavam trabalhando ali em home office, eles tiveram uma demissão em massa, uma demissão sumária, e foi, inclusive, determinado ali pelo Itaú que algumas pessoas que foram demitidas, elas não tinham cliques suficientes, porque a máquina dessa pessoa para trabalho, ela era monitorada neste nível. As ferramentas de controle que foram utilizadas foi até nesse ponto, sabe? Então, isso gerou muitos debates sobre assédio moral, sobre as possibilidades que o Itaú poderia trazer, poderia executar para o bem dos seus funcionários. E a gente conseguiu, eu vou considerar que foi um triunfo, né, que foi uma vitória para os funcionários ter uma indenização, porque a demissão poderia não ter gerado nenhum tipo de indenização. Mas, para evitar que isso fosse além, o Itaú propôs um acordo com o sindicato, que também avalia como algo positivo, uma remuneração indenizatória aí que pode chegar a 10 salários mínimos, 10 salários, né, dos funcionários, e alguns outros valores adicionais. Vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre esse acordo, por favor, Lúcia, a gente continua falando sobre o Itaú, por favor. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região informou nesta segunda-feira, dia 6 de outubro, que o Itaú Unibanco apresentou uma proposta de indenização adicional aos cerca de 1.000 funcionários desligados no mês passado e que trabalhavam sob regime remoto ou híbrido. Segundo a entidade, o acordo foi mediado pelo Tribunal Regional do Trabalho e prevê o pagamento de até 10 salários extras, além de R$ 9.000 em valor fixo, 13ª cesta alimentação e a manutenção da taxa de financiamento imobiliário diferenciada, que é oferecida a empregados do banco. Os ex-funcionários deverão deliberar sobre a proposta em assembleia híbrida marcada para quinta-feira, dia 9 de outubro. Caso o acordo seja aprovado, a adesão será individual e poderá ser formalizada em até 6 meses. O banco negou que os desligamentos caracterizam demissão em massa. Segundo a instituição, as dispensas foram feitas com base em critérios individuais, sem o objetivo de redução de quadro e levando em conta a aderência dos empregados às atividades digitais e à jornada de trabalho conforme registros internos. Em nota, o Itaú informou que o conteúdo do acordo está sob sigilo judicial a pedido do sindicato até a data de votação. É isso, Lúcia. Vai ser votado, então o sindicato já avalia como positivo, mas os funcionários têm que decidir, deliberar se de fato vão aceitar esse acordo. Agora, Lúcio, desculpa a cara de pau, mas eu concordo plenamente agora com a fábrica de ideias da Cris, demitir 1.000 e não é demissão em massa, e é isso, né? Não tem como, não, da configuração de demitir 1.000 pessoas, 1.000 funcionários, não ser considerado demissão em massa. Desculpa, Itaú, não cola. Isso é demissão em massa. Esses funcionários, vou repetir, que estavam no regime híbrido, que mistura ali um trabalho doméstico, um trabalho de casa, com um trabalho no escritório. Então, a maioria dessas pessoas estavam nesse serviço de home office e com um serviço majoritariamente das suas casas. O Itaú continua sustentando que o problema seja a produtividade dos funcionários, que estavam trabalhando menos horas efetivas do que o registrado na plataforma de trabalho da empresa,
o que é contestado por esses funcionários. Em alguns casos, foram identificados, de acordo com o Itaú, padrões incompatíveis com os nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco, é o que diz o Itaú. Mas os funcionários contestavam isso, inclusive foi esta a alegação do sindicato, e eu vou repetir, para evitar outras questões, né, um processo maior na justiça e ainda mais deterioração da sua imagem, o Itaú ofereceu, então, este acordo. O diretor do sindicato, dos bancários de São Paulo, o Maicon Asa, inclusive, que é bancário do Itaú, ele informou uma coisa, entre aspas, hoje fomos surpreendidos com essa demissão em massa feita pelo banco. O banco afirmou que os desligamentos se baseiam em registros de inatividade nas máquinas corporativas. Em alguns casos, períodos de 4 horas ou mais suposta ociosidade. Então, foi identificado depois que o Itaú ele verificava até a quantidade de cliques. Eu vou repetir isso, porque eu não consigo pensar em nada mais absurdo, tá, Lúcio, do que os cliques. Por quê? Porque o próprio sindicato alega que os critérios do banco são extremamente questionáveis, porque o banco não leva em consideração, por exemplo, a sobrecarga, a complexidade de alguns trabalhos que demora realmente mais tempo para se resolver, falhas técnicas, contexto de saúde, ou a própria organização dos trabalhos de equipe. Então, esta produtividade que ele fala, né, sobre cliques e máquinas inativas é muito questionável. O Itaú é o maior banco brasileiro, tem mais de 96 mil funcionários e colaboradores, segundo o site oficial. No segundo trimestre deste ano, o banco registrou lucro de 11,5 bilhões. Esse foi o lucro apenas no segundo trimestre deste ano. O banco registrou 11,5 bilhões. E uma coisa, tá, Lúcio? Não dá para esquecer que em 2017, lá com Michel Temer, depois do golpe da Dilma, o Ministério da Fazenda perdoou uma dívida de 20 bilhões do Banco Itaú, tá, gente? Teve um valor que estava ocorrendo ali no processo desde 2013. O documento que tinha um valor de 18 bilhões, foi acrescido juros e multa. Corrigido esse valor, passava de 20 bilhões e o Ministério da Fazenda ele perdoou essa dívida do banco, para depois o banco justamente eu vou dizer que não honrar com cuidado e carinho e qualidade ali com seus funcionários, porque não configura, de fato, um problema aí na Justiça do Trabalho, um crime na Justiça do Trabalho, mas a gente fala pelo menos da honradez, do cuidado com os trabalhadores que estão sobrecarregados, sobretudo quando a gente fala de bancos, são muitos casos de assédio moral, assédio psicológico, denúncias de tanto dos próprios bancários de suas gestões internas ali, como também a insegurança por parte dos funcionários, por assaltos, por outros riscos, por algumas questões que podem acontecer. Então, são muitos os problemas, e é uma categoria que está adoecida, que vive adoecida, inclusive, com muitos funcionários afastados por questões psicológicas, viu, Lúcio? Eu vou te pedir, por favor, para trazer uma outra matéria, que é a matéria que fala um pouquinho sobre esse acordo, porque tem algumas questões aí que são interessantes, para não considerar interessantes, né, que a Veja traz sobre o que o sindicato fez em relação ao que foi divulgado ali desse acordo. Desses funcionários demitidos, esses 1.000 funcionários que foram demitidos, o Itaú se propõe, vou repetir, além de pagar esse valor extra de 10 salários, pagar também um valor fixo de R$ 9.000, além do recebimento da 13ª sexta alimentação e da manutenção das condições especiais de financiamento imobiliário oferecido pela instituição. O sindicato também informou que o acordo busca reduzir o impacto financeiro das demissões e garantir benefícios mínimos aos trabalhadores desligados após semanas de negociação junto ao banco. Segundo o sindicato, o banco se comprometeu a não encerrar o modelo de teletrabalho, que é um outro ponto também que era reivindicado. Inclusive, Lúcio, na contramão do mundo, o Itaú pode ter pensado em encerrar o modelo de teletrabalho, porque o mundo inteiro se propõe, depois da pandemia, sobretudo, a manter esse modelo, inclusive híbrido, e já foi provado por várias empresas que é um modelo mais eficiente, e também foi, além disso, o acordo foi firmado
no começo da semana, por uma mediação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Então, eu vou te pedir só para trazer a matéria do UOL agora, Lúcio, por gentileza, que a matéria do UOL faz um apanhado aí do que é poder da empresa, que a empresa pode fazer ou não para monitorar e vigiar os funcionários no home office, depois justamente do que aconteceu com o Itaú. E aqui a matéria fala que a CLT estabelece que a organização deve controlar os horários de trabalho dos empregados, inclusive à distância. De acordo com especialistas ouvidos pelo UOL, após a pandemia da Covid-19, ferramentas de login, a telemetria, os sistemas de acesso passaram a ser comuns para medir o tempo de conexão do usuário. A matéria ainda traz que o Itaú, por sua vez, alegou que houve indiferenças entre essa marcação de ponto e atividade registrada nas plataformas de trabalho. Em nota, a instituição afirmou que esses comportamentos eram incompatíveis com os princípios da confiança e negociáveis para o banco, que eu vou sempre repetir, né? E o que de fato é inegociável para o banco, porque os funcionários reclamam de diversos outros problemas que o banco aparentemente não deve considerar inegociáveis, já que eles permanecem, mesmo depois de denúncias de assédio, mesmo depois de denúncias de que eles de fato estavam cumprindo sua carga horária, e eles foram desligados porque tinha uma máquina que durante um tempo deu problema, precisou trocar. Então, são muitas alegações individuais que o banco aparentemente não levou em consideração e houve aí mais de 1.000 desligamentos desta empresa. O Itaú também fala, a matéria do UOL também fala que há um limite para o monitoramento monitoramento e câmeras não são permitidas, de acordo com a especialista que foi consultada, e o excesso, inclusive, caracteriza abuso de poder e assédio. E, sinceramente, Lúcio, eu acho que qualquer gestão de equipe sabe quem trabalha e quem não trabalha, porque as demandas elas são passadas e elas devem ser cumpridas, né? Então, essa desculpa de cliques ou uma máquina inativa realmente é muito delicado e a gente espera que as leis trabalhistas sejam respeitadas no Brasil, né, Lúcio? Perfeitamente, Thay, perfeitamente. A gente falou aqui no início que realmente a gente ficou bem indignado com essa notícia por vários motivos, mas antes eu queria ter um comentário aqui no chat que falou que o Homer Simpson não cairia nessa malha fina aí do Itaú, porque ele inventou isso aqui, ó, colocar um bonequinho para ficar clicando, e aí então quer dizer que tá clicando tem produtividade, Itaú. É isso mesmo? Se tá clicando aí vai ter produtividade. Claro que é brincadeira, né? Mas eu queria trazer, inclusive nessa reportagem que a Dai trouxe, sobre essa questão do que os especialistas falam sobre essa questão de tempo online, de clique, né? Então, olha só, especialista alerta que tempo online não reflete necessariamente produtividade real. Podem haver situações onde se perde a conexão com a internet, queda de luz, fatores que não controlamos. Quem falou foi a Ana Beatriz Tartucci, psicóloga e consultora de RH. A empresa deve buscar os motivos para a baixa eficiência. Nasser Ahmad Alan, doutor em Direito e assessor jurídico do Sindicato dos Bancários de Curitiba, destaca que nem todos se adaptam ao modelo remoto com facilidade. E aí, segundo ele, é necessário investigar as causas disso, elaborar um plano de desenvolvimento de produtividade e verificar a longo prazo se teria alguma mudança. E aí, só para finalizar aqui minha fala, Dai, é importante isso aqui também, né? Demitidos pelo Itaú podem entrar com ação na justiça por danos morais. O advogado esclarece que, apesar de ter sido uma demissão sem justa causa, o desligado pode contestar a justificativa apresentada, que pode ter trazido uma mancha à sua imagem. Segundo a fala aí do advogado, ele pode se sentir violado na sua honra por dano moral por uma demissão nesses moldes. E nesse ponto eu queria trazer meu comentário, que é muito difícil você julgar que uma pessoa está improdutiva só por conta de clique. É muito difícil, né? Porque tem momentos e momentos. Tem momentos em que você nem está clicando porque está fazendo outras coisas, está fazendo uma análise de dados, está fazendo, enfim, N outras possibilidades. E aí, quando o Itaú traz esse tipo de coisa, numa canetada, demitindo 1.000 pessoas com essa justificativa, eu fico pensando, então, se não deveria ter demitido o gestor dessas pessoas, em vez das pessoas, né? Porque então é incompetência, então o processo não está funcionando. Então, tá faltando treinamento no time. Será que, por acaso, essas pessoas tiveram esse diagnóstico e foram informadas disso, que elas precisavam melhorar a partir disso? 1.000 pessoas de uma vez só, eu acho muito difícil.
Eu acho muito difícil. Então, Dai, eu quis trazer esse ponto porque me parece uma justificativa para simplesmente tirar 1.000 pessoas da empresa. A gente sabe, eu não estou aqui afirmando que o Itaú está fazendo isso, mas a gente sabe que a inteligência artificial está avançando e tem empresas sim que estão trocando trabalhadores por inteligência artificial. Ah, isso está ocorrendo em toda a empresa? Não, tem empresa que está usando a inteligência artificial para ampliar seus horizontes, melhorar o trabalho de seus funcionários, facilitar, às vezes, até processos repetitivos para aumentar de fato a produtividade. Agora, 1.000 pessoas serem demitidas numa canetada, todas pela mesma justificativa e ainda trazer a questão de clique, eu tendo a desconfiar, tá? Eu tendo a desconfiar. Se é isso mesmo, bom, aí cada pessoa que se sentir lesada que entre na justiça contra o Itaú. Mas me parece estranho. Mais algum ponto, Dai? Não, Lúcio, também me parece estranho, só isso. O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que eu vou ler a sua opinião. Eu quero saber o que você acha de tudo isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.